queridos irmãos, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos para mais uma mensagem de esperança da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo Missão para o Mundo. Eu sou o presbítero Luciano e nesse momento eu venho trazer uma mensagem para essa semana, para edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha vida também. Eu escolhi uma mensagem para nós compartilharmos hoje, algo que eu já havia ministrado em um culto de doutrina na nossa igreja, e eu gostaria de compartilhar porque há riquezas nessa mensagem, então espero que você possa ser edificado, amém? O texto que nós vamos ler são dois textos que se encontram em Mateus, capítulo 1, versículo 21, até vou usar aqui o meu computador para poder, em alguns momentos eu vou ler aqui, para poder explanar junto com os irmãos. Mateus, capítulo 1, versículo 21, e também lá em Lucas, capítulo 1, versículos 31 até o versículo 33, tá bom? Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, o texto diz assim: ela dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Já lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 31 até o versículo 33, diz assim: eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Não é época de Natal ainda, faltam 2 meses praticamente para o Natal, mas eu acredito que o momento que nós estamos vivenciando nesse mundo, com tantas coisas acontecendo, é importante nós compartilharmos sobre Jesus, E se você tiver a oportunidade, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que elas possam também conhecer a Jesus. E é sobre ele que nós vamos falar, é sobre ele que nós gostaríamos de ministrar nesse momento, tá? Você sabe que o nome Jesus, irmãos, ele vem do hebraico chamado Yeshua, Existem algumas músicas que falam sobre Yeshua, que é a tradução de nome Josué. Josué, lá no Antigo Testamento, também tem aí a tradução do nome Yeshua, que significa o Senhor é a salvação. O nome de Jesus significa o Senhor é a salvação. E nós acabamos de ler 2 textos, irmãos, que tratam da revelação do nascimento de Jesus, Em Mateus, o anjo ele aparece para José, já em Lucas, o anjo aparece para Maria, E o anjo vem aos dois em momentos diferentes, é claro, se nós ponderarmos a questão cronológica aí do anúncio, Parece que Maria recebeu a informação primeiro que José, mas no texto aqui você vê que em Mateus o anjo aparece para José, em Lucas o anjo aparece para Maria, E no momento em que o anjo aparece para Maria, ela fica um pouco preocupada, Porque a notícia fica meio estranha para ela no primeiro momento, Ela começa a se defender. Se você vê lá em Lucas capítulo 1, versículo 34, você vê Maria se defendendo, alegando que nunca tivera relação com homem algum. Como ela estaria esperando um filho, Lá em Mateus, no capítulo 1, do 19 ao 20, você vê que José, ao saber que Maria estava grávida, ele tenta deixá-la secretamente, E aí é o momento em que o anjo aparece para José justamente para poder falar assim: olha, não abandona ela não. E aí eu vou explicar para você o que acontece, José. Assim como ele explicou para José, ele explicou para Maria também. Olha, vocês terão um filho, E esse filho, vocês vão colocar o nome dele de Jesus. É um filho gerado pelo Espírito Santo, que está no ventre de Maria e que se chamará Jesus. Então nós temos 2 coisas interessantes aqui, uma coincidência nos 2 textos. Primeira coincidência é que o anjo se apresenta tanto para Maria como para José, e ele fala assim para os dois: olha, vocês vão ter um filho, tem um filho que vai nascer aí no ventre de Maria, e vocês vão colocar o nome de Jesus. Essa é a principal coincidência das 2 informações, O anjo chega para José e chega para Maria em momentos diferentes e fala para os dois: olha, vocês vão colocar o nome dessa criança de Jesus. Então Deus escolheu o nome de Jesus. Deus foi aquele que escolheu o nome que seria dado a essa criança, o nome Jesus,
tudo bem? E como nós falamos no início, né, já falamos anteriormente, o nome de Jesus significa o Senhor é a salvação. Então, o anjo chega para José e chega para Maria em momentos diferentes e fala que eles vão ter um filho e o nome será chamado Jesus. Bom, então essa é uma das grandes coincidências que tem aí nesse texto. Porém, existem algumas informações diferentes aqui também, né? Para José, o anjo fala que a criança se chamaria Jesus, assim como ele falou para Maria, e que ele salvaria o povo dos seus pecados, então salvaria o povo dos pecados deles, né? Então traz para José a ideia, a informação de que Jesus era o Salvador do povo, né? Para Maria, o anjo também se apresenta, fala que era Jesus, o nome da criança que iria nascer, assim como falou também para José, e que ele iria reinar sobre o trono de Davi e o seu reinado não teria fim. Percebe duas semelhanças e duas diferenças? A semelhança é que o anjo dá um nome, Jesus, ponto. Para os dois, eles estão sabendo que o nome é Jesus. Mas para um e para outro, ele passa uma informação diferente. Para José fala sobre salvação e para Maria fala sobre reinado. Veja, ele fala assim, essa criança se chamará Jesus, e ele reinará, ele irá reinar sobre o trono de Davi e o seu reinado não terá fim. Então nós temos duas informações aqui. Primeiro o nome de Jesus, Salvador, e o Jesus Rei. Tudo bem? Nós vemos que a profecia relacionada a Jesus Salvador, ela foi plenamente cumprida por Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Quando ao morrer pelo pecado da humanidade, ele salvou, né, aqueles que creem nele. Através do sacrifício de Cristo nós somos salvos, né? Pela graça nós somos salvos. Jesus Cristo nos salvou através do sacrifício na cruz. Então a questão do Jesus Salvador, que foi ministrado ali para José, né, foi cumprida em sua totalidade. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus salvou-nos através dos nossos pecados, assim como foi falado ali para José, através do sacrifício do Cordeiro, que era Jesus Cristo, o Cordeiro sendo morto naquela cruz. Tudo bem? Já a profecia de Jesus Rei ainda não aconteceu. Ela acontecerá com a segunda vinda de Jesus Cristo. Né? Nós vemos lá em Apocalipse 14, versículo 1, dizendo que Jesus pisará novamente no Monte Sião para reinar. E lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, fala que o reinado de Cristo seguirá aí por 1000 anos. Né? Então a segunda profecia deixada pelo anjo ainda irá acontecer. E se nós estivermos em Cristo, iremos contemplar essa realidade que está por vir. E nós nos encontramos aqui, irmãos, nesse momento entre uma profecia cumprida e uma profecia que irá se cumprir, né? A profecia cumprida de ser do Jesus Salvador e a profecia que irá se cumprir, que é a profecia de Jesus Rei, que foi lá entregue para Maria. É claro, Jesus é Rei, nós cremos que Jesus reina sobre tudo, sobre todas as coisas, Ele é o nosso Rei, mas a profecia de Jesus como Rei, de fato reinando sobre a terra, ainda irá acontecer. E nós vivemos um momento especial dessa história, né, irmãos? Porque nós estamos exatamente nesse momento, entre uma profecia e outra, né? E não é por acaso que hoje você está aqui, meu irmão, né? Se você tem a certeza da sua salvação, é porque Jesus cumpriu perfeitamente a primeira profecia, que foi a profecia de ser o Salvador, né? E agora ele dá algumas características para aqueles que foram salvos por meio do seu sangue, por meio do sacrifício de Cristo lá na cruz, para que possam viver o momento da segunda profecia, né? E essas características têm tudo a ver com o nome de Jesus. Não é à toa que Deus já entrega para José e para Maria o que seria o nome que seria dado a essa criança, né? Sabe, irmãos, lá no tempo de Jesus, o povo já aguardava, né, a segunda profecia. O povo já esperava o Jesus Rei, né? Tanto que quando Jesus morreu na cruz, zombaram dele.
Lembra da zombaria que fizeram sobre Jesus, né? Colocaram uma coroa de espinho, colocaram um manto real, uma placa escrita em, né? Onde dizia Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Vocês lembram, né? É claro, né, uma curiosidade, quando a pessoa ela morria naquela época, lá os romanos eles colocavam a descrição, né, do motivo da execução em uma placa, né, para que todos soubessem o motivo do crime na qual aquela pessoa estava recebendo aquele castigo, né? E a placa na cruz de Jesus indicava o suposto crime, né, pelo qual ele foi morto. Então dizia lá, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Né? E as pessoas zombaram dele, colocaram lá uma coroa de espinho, colocaram um manto que depois foi retirado, que foi lançado sorte, né? Então lá na época de Jesus, as pessoas já esperavam o Messias, ou Jesus que viria como rei. Mas o Jesus que veio naquele momento foi o Jesus para cumprir a salvação, para nos dar a salvação, né? E Deus, Ele santificou o nome de Jesus, né? Ele santificou esse nome e perfeitamente deu poder a esse nome. Além do significado relatado pelos anjos aos pais de Jesus, né? Também temos algumas outras características importantes relacionadas ao nome de Jesus. Olha só, irmãos, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então o nome de Jesus, assim como a primeira profecia que foi dada a José, diz que o nome de Jesus ele é salvação. No nome de Jesus há salvação, existe salvação. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, e porás a mão sobre os enfermos e os curarão. Então no nome de Jesus há poder, né? Então há salvação no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. E também lá em João capítulo 14, versículo 13 a 15, diz que no nome de Jesus nós poderíamos fazer coisas maiores, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E também lá em Filipenses 2, 9, de 9 a 11, Filipenses 2, de 9 a 11, fala que o nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Olha só, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos que no nome de Jesus há salvação, no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus nós podemos fazer obras ainda maiores, como ele falou, né? E também no nome de Jesus, o nome de Jesus é sobre todo nome. Amém, irmãos? Estão acompanhando aí? Porém, irmãos, nós precisamos entender que o nome de Jesus não é um amuleto, né? Nós não podemos usar o nome de Jesus de forma vã, né? Deus mesmo lá no Antigo Testamento dizia que o nome de Deus não podia ser usado, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas o nome de Jesus escolhido por Deus é um nome precioso e precisa ser usado da forma correta, né? Para vocês terem uma ideia, lá em Atos capítulo 19, do versículo 13 a 17, depois você lê, você vai ver lá que tinham 7 camaradas lá, filho de um sacerdote, né, que tentaram usar o nome de Jesus para poder expulsar um demônio, né, e eles caíram do cavalo, porque eles não tinham a seriedade e a intimidade com Jesus para poder usar aquele nome. Então é preciso tomar cuidado, irmãos. Lá em Mateus 7, 21, Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós possamos ter intimidade, possamos ter comunhão, possamos cumprir com o ID de Jesus. É necessário ter intimidade, uma verdadeira adoração, né? Jesus não é um amuleto, mas sim um nome que é sobre todo nome. Lá em Mateus 7, de 20 a 23, nós vemos que as pessoas elas precisavam entender que Jesus, o nome de Jesus, era um nome poderoso,
né? Pessoas que vivem o momento em que nós vivemos e se aproveitam do nome de Jesus, porém no cumprimento da segunda profecia, Jesus diz que não as conhece, né? Olha só que tristeza, irmão, será uma tristeza profunda para aqueles que se enganam, e são enganadores e se enganam usando o nome de Jesus, né? Enganam a si mesmo e usam o nome de Jesus de forma errada. O que nos faz ter autoridade no nome de Jesus, irmãos, é a intimidade que nós temos com Ele, né? Adoração, louvor, glória devido ao seu nome. Lá no Salmo 29:2 diz: dai ao Senhor glória devido ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Lá em Salmos 96:8 diz: dai ao Senhor a glória devido ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Lá no Salmo 66:2 diz: cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Lá no Salmo 148:13 diz: louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e o céu. Irmãos, lá em Daniel 2:20 disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Então, irmãos, que nós possamos ter noção da seriedade de utilizar o nome de Jesus, né? Saber que realmente somente quem tem intimidade pode utilizar esse nome com autoridade, né? Então, nós estamos aqui, no meio, entre uma profecia e outra. Para aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, Ele já é o Salvador, Ele já cumpriu essa profecia. Mas para aqueles que ainda não aceitaram, correm o risco de não verem o cumprimento da segunda profecia, que é reinar com Cristo, onde Ele reinará para todo sempre como o Rei dos Reis, realmente reinando sobre o trono de Davi, reinando sobre toda a terra. Para você que já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, com certeza você presenciará essa segunda vinda e vai presenciar essa segunda profecia. E nós estamos aqui no meio, irmãos, no meio entre uma profecia e outra. E olha que as coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo, os irmãos estão observando. Então, irmãos, ainda há tempo. Corre, entrega a sua vida a Jesus, creia que Ele é o Salvador da sua vida. Faça com que essa profecia de Jesus como Salvador se cumpra na sua vida. Já se cumpriu literalmente, mas se cumpra na sua vida, trazendo salvação para a sua vida. E que você possa também desfrutar da segunda profecia, que será a vinda de Cristo, onde Ele reinará para todo sempre. E nós estaremos debaixo desse reino, com um reino de autoridade, um reino que nunca mais terá fim. Assim como o anjo falou para Maria, nunca mais terá fim. E você vai poder participar desse reinado também. É uma mensagem de esperança. Há uma esperança de um reino eterno, onde você poderá viver eternamente ao lado de Jesus. Amém? Então, se você ainda não recebeu esse Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso, não perca tempo. Vou orar por você, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse estudo, por essa palavra, por esses momentos onde nós reconhecemos que não há outro nome maior do que o nome do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, seja glorificado e que o seu nome seja exaltado sempre, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa alcançar corações através dessa palavra. Que nesse mundo onde nós estamos vendo essas coisas acontecendo, nós possamos reconhecer a grandeza do Teu nome, exaltar ao Senhor e entregar as nossas vidas ao Senhor. E eu clamo agora para que haja salvação, ó Pai, para quem estiver ouvindo essa mensagem. Que as pessoas possam entregar o seu coração a Ti, fazendo a oração de entrega, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, esse que tem o nome sobre todo nome, e que possa, ó Deus, desfrutar desse momento de salvação, para que possam presenciar e experimentar a grandeza da segunda profecia cumprida, onde nós estaremos sendo súditos, nós estaremos sendo reinados, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. O Senhor é o nosso Salvador e o Senhor é o nosso Rei. Obrigado, Senhor. Que essa mensagem alcance muitas pessoas, ó Pai. E que essa palavra de salvação, ó Pai, possa acender a chama do seu Espírito Santo, ó Pai, nesses corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Ficou um pouquinho longa essa mensagem hoje, mas que Deus possa abençoar a sua vida, te dando sabedoria, paz e graça. Amém? Até a semana que vem para mais uma mensagem de esperança com algum irmão nosso, algum presbítero, algum diácono vai trazer uma mensagem poderosa da parte do Senhor para edificar a sua vida. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.